Allan Kardec era um educador muito conhecido na França. Era um pesquisador, era um intelectual. E ele foi convidado a acompanhar as manifestações que existiam naquela época em Paris, das mesas girantes, que eram atribuídas à existência de espíritos. Ele não acreditava naquilo, mas com o passar do tempo, depois de assistir algumas apresentações daquelas experiências, daquelas manifestações, ele começou a perceber que existia algum princípio inteligente por trás daquilo tudo. Um amigo, então, o convidou a participar das sessões que eram feitas na sua casa, onde que ao invés das mesas apenas batendo e girando, existia uma espécie de uma escrita feita através de uma cestinha com um lápis preso nela. Foi nesse momento que Kardec teve uma revelação, que foi o início, foi o start para que ele começasse a desenvolver o espiritismo e a partir daí começasse a escrever o primeiro dos livros que formou a codificação espírita, que foi o Livro dos Espíritos. Acompanhe essa história a seguir. Numa dessas reuniões, o espírito se dirigiu diretamente para Allan Kardec, falando o seguinte: eu já vivi com você em uma outra existência, no tempo dos sacerdotes celtas. Você era um sacerdote druida e o seu nome era Allan Kardec. A partir daqui, o professor Rivail vai usar o pseudônimo de Allan Kardec para todas as obras que ele vai escrever em nome do Espiritismo. E o espírito que fez essa revelação se chamava Zéfiro. Ele fez essa revelação com um objetivo. Nessa mesma época, alguns amigos do professor Rivail foram ao encontro dele com cerca de uma caixa repleta de cadernos. Ao longo dos anos, eles frequentavam várias reuniões mediúnicas e anotaram todas as reuniões. Cerca de 50 cadernos nessa caixa. Só que tudo bagunçado. Não se sabia o que estava escrito em cada caderno, não tinha ordem, não tinha organização, não tinha título, não tinha nada. Eles chegaram para o professor Rivail e falaram: olha, você consegue transformar isso aqui em alguma coisa que a gente possa aproveitar e estudar? E o professor Rivail quis assumir esse trabalho? Não quis. Ele trabalhava muito, a gente não esquece, tradutor, professor, autor, enfim. E a gente não pode esquecer também, hoje é fácil a gente fazer um trabalho desse, né? Tu digitaliza tudo, daí vai lá, clica na lupinha e procura Deus. Tudo que tem mensagem sobre Deus está ali. Então classifica, organiza e tudo. No tempo de Kardec, ele teve que ler caderno por caderno, separar, fazer um índice, nomear os cadernos. Isso não era tarefa fácil. Por isso ele não queria assumir. Mas então Zéfiro fez essa revelação, aconselhando ele a assumir esse trabalho e dizendo que ele não estaria sozinho. Zéfiro e outros espíritos estariam sempre com Allan Kardec para que fosse levado a cabo esse trabalho. Então, Kardec pegou todos os cadernos, leu atentamente cada um deles, eliminou as repetições e colocava em ordem cada comunicação. Desse trabalho surgiram algumas dúvidas. Kardec anotava a dúvida no papelzinho para depois tirar com os médiuns, principalmente a Carolinha Jolie. E aí, então, as reuniões foram tendo um caráter um pouco mais sério. Então, aquelas perguntas completamente frívolas que se faziam aos espíritos passaram a ser, por exemplo, o que é Deus? O universo existe desde todo sempre ou foi criado em algum momento por Deus? Então, aquelas pessoas que iam só para se divertir acabaram achando a reunião meio chata e foram se afastando. Em consequência, foram aproximando pessoas que tinham interesse em estudar esse fenômeno. Então, desse trabalho árduo, que Kardec foi assistido por espíritos superiores, em que ele estava codificando esses cadernos, organizando e estudando, e tirando as dúvidas com vários médiuns, para questões mais sensíveis, Kardec frequentava várias reuniões mediúnicas. Ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns diferentes, sem avisar eles. E muitas vezes ele obtinha a mesma resposta. O raciocínio de Allan Kardec é o seguinte: se eu obtenho a mesma resposta vindo de médiuns diferentes, significa que essa resposta está vindo da mesma fonte. Então, desse trabalho, da organização desses 50 cadernos, de tirar as dúvidas, estava sendo gestado o Livro dos Espíritos. Segundo Kardec, abre aspas, da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril
de 1857. Um dos objetivos da palestra de hoje é gerar o interesse na gente para a gente pegar esse livro e folhear, estudar, ler alguma coisa. Então, contando sobre esse livro, que é o Alicerce da Doutrina Espírita, ele começa com uma introdução bastante longa, bastante complicada de ler, na linguagem de 1850, mas que traz os principais pontos da doutrina espírita. Na introdução, Kardec cunha os termos espírita, espiritismo, espiritista, e também tem a refutação dos principais objeções que se fazem ao espiritismo. Daí você leu essa introdução bastante longa, bastante maçante, de cerca de 50 páginas, você chega num pequeno capítulo chamado Prolegômenos. Se você procurar no dicionário, vai ser a mesma coisa que introdução, que sumário. Aqui, no Prolegômenos, está descrito a missão que foi escrever esse livro, tem um pequeno resumo do Espiritismo, e lendo Prolegômenos, a gente vai saber quem foram os autores espirituais desse livro. Os espíritos que fizeram o Livro dos Espíritos assinam aqui: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Foram os autores desse livro. Daí a gente leu a introdução, a gente leu o Prolegômenos, a gente vai cair na primeira parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte tem por subtítulo das causas primárias. Aqui é o alicerce do Espiritismo. A primeira parte foi sobre essa base muito estável, muito segura, que Kardec construiu toda a doutrina espírita. A gente vai iniciar sabendo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Ou o que é possível a gente compreender sobre Deus? A gente vai estudar sobre espírito, sobre matéria, sobre a criação dos mundos, sobre o princípio vital, sobre a vida, sobre a morte. Então, Kardec, desenvolvendo a primeira parte do Livro dos Espíritos, lançou em 1868 a quinta obra básica da codificação, a Gênese, segundo o Espiritismo, que é a parte científica do Espiritismo. Daí você leu a primeira parte, sabe mais ou menos como é que o universo funciona, e você chega na segunda parte, que tem por subtítulo O Mundo Espírita ou O Mundo dos Espíritos. É aqui que aquelas pessoas que entraram na casa espírita com problemas espirituais, é aqui que elas vão descobrir a causa dos seus problemas. Porque nessa segunda parte, os espíritos superiores nos ensinam como se dão as relações entre encarnados e desencarnados. Por exemplo, você está aqui que você sofre muito por um ente que é muito querido para você, ele faleceu. Estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, você vai saber como é que se dá a separação entre a alma e o corpo. Você vai saber o que essa pessoa vai sentir nesse momento. Vai saber quem ele vai encontrar no mundo espiritual. Vai saber ainda se você vai conseguir entrar em contato com ele. Noite passada eu tive um sonho com aquela pessoa que eu gosto tanto. Será que foi verdade ou foi só um sonho? Resposta: segunda parte do Livro dos Espíritos. Vai ter elementos para você construir isso aqui. Então, lendo a segunda parte, a gente vai aprender sobre reencarnação, laços familiares e todas as formas de mediunidade. Kardec, desenvolvendo essa segunda parte, ele deixou para nós o Livro dos Médiuns, a segunda obra básica da codificação, lançada em 1861. Então a gente leu a primeira parte, sabe como o universo funciona. A gente leu a segunda parte, sabe a causa dos nossos problemas espirituais. E agora a gente chega na terceira parte. Aqui é como o manual do proprietário. Aqui os espíritos nos ensinam a viver. Aqui está a solução para os seus problemas. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Aqui a gente vai aprender como nos relacionar com Deus. A gente vai aprender o quanto e como a gente deve trabalhar para obter o nosso sustento. O quanto a gente pode repousar. A gente vai aprender como cuidar de nós mesmos e como interagir com as pessoas à nossa volta, com a sociedade ao nosso redor. A gente vai aprender sobre igualdade, sobre liberdade, sobre justiça, sobre amor, sobre caridade e sobre a moral. Kardec, desenvolvendo a terceira parte do Livro dos Espíritos,
deixou para nós aquele que, sem dúvida, é o livro mais prevalente na cabeceira de todos os espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. A terceira obra básica da codificação, lançada em 1864. Então a gente já sabe, lendo a primeira parte, como é que o universo funciona, a segunda parte, causa dos nossos problemas, a terceira parte, o que fazer para solucionar esses problemas. Agora a gente chega na quarta parte, e subtítulo das esperanças e consolações. Os espíritos superiores vão nos ensinar o que vai acontecer com a gente. Se a gente seguir os conselhos da terceira parte, ou se a gente negar a Deus e falar, não quero mais saber de nada. Porque aqui estão esmiuçadas todos os castigos e recompensas. Só que castigo e recompensa para nós espíritas tem uma acepção um pouquinho diferente. Como se a gente falasse que o castigo para aquele aluno preguiçoso que não estudou é tirar nota baixa. A gente sabe que não é uma entidade superior que fala, eu te condeno a tirar nota baixa. Ele tirou nota baixa porque não estudando, não sabia as respostas das perguntas, errou mais do que acertou, nota baixa. Para nós espíritas, castigo e recompensa está profundamente atrelado à consequência dos nossos atos. Então a gente vai aprender na quarta parte o que é castigo e recompensa para os espíritos, uns seres praticamente imateriais. O que é castigo? O que é recompensa para o espírito? Felicidade, recompensa, castigo, infelicidade. Então aqui a gente vai estudar felicidade e infelicidade. Vai nos dar elementos para entender um pouquinho a depressão, o lado espiritual da depressão. A gente vai estudar na quarta parte do Livro dos Espíritos sobre o suicídio. Se alguém aqui está pensando nessa ideia, eu recomendo que leia a quarta parte, vai ver que longe de solucionar qualquer problema, o suicídio consegue piorar ainda o que parece ser basicamente impiorável. Desenvolvendo a quarta parte do Livro dos Espíritos, Kardec deixou para nós a quarta obra básica da codificação, um livrinho muito interessante, pouco conhecido, O Céu e o Inferno. É um livro dividido em duas partes. Primeira parte, Kardec tem a sua argumentação, onde ele refuta aquela ideia de recompensa eterna do paraíso, ele refuta também a ideia de castigo eterno do inferno, mas é na segunda parte que é interessante para a gente. Kardec invoca vários espíritos e pergunta para eles, quem foi você enquanto estava vivo? Daí o espírito responde, fui um camponês, fui um nobre. E depois ele pergunta, o que você fez enquanto estava vivo? Daí o espírito responde, eu roubei, eu trabalhei honestamente, pratiquei a caridade, não fiz nada, fiquei na minha o tempo todo, afinal era nobre. Então, sabendo da vida desse espírito, Kardec pergunta, e agora que você está no lado espiritual? O que está acontecendo com você? O que você está sentindo? Lendo esse livro, a gente vai ter elementos poderosos para saber o que vai acontecer com a gente depois que a gente desencarnar. O Livro dos Espíritos é um livro feito no formato de perguntas e respostas. São 1018 perguntas que abrangem basicamente toda a relação entre o mundo material e o mundo imaterial. Independentemente de você se interessar ou não pelo espiritismo, querer se tornar um espírita, vale a pena você dar uma olhada nesse livro, porque ele mostra várias das coisas inexplicáveis que acontecem no nosso mundo. E você não precisa nem gastar dinheiro para isso. Você, numa rápida busca na internet, você vai encontrar o Livro dos Espíritos em formato PDF, que você vai poder baixar gratuitamente. Dê uma olhada, vale a pena.